Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o coração se cansa da espera, os olhos se enchem de lágrimas e a alma parece caminhar em silêncio por caminhos difíceis. Muitas vezes, as lutas diárias tentam roubar a alegria, a paz e a vontade de continuar. Porém, existe uma verdade eterna que permanece acima de toda dor. Quando a esperança está firmada em Deus, nenhuma noite dura para sempre. O Senhor conhece cada ferida escondida, cada oração feita em segredo e cada batalha que ninguém viu. A esperança em Deus não é ilusão, nem pensamento vazio. Ela nasce da certeza de que o Pai continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Enquanto muitos enxergam portas fechadas, Deus já prepara novos começos. Enquanto o mundo anuncia derrota, o céu libera a promessa. O coração ferido encontra descanso quando entende que o tempo do Senhor nunca falha e que seus planos são maiores que qualquer sofrimento presente. Talvez hoje você esteja cansado, desanimado ou sem forças para prosseguir. Ainda assim, o Senhor manda dizer que existe vida nova para você. Ele restaura sonhos quebrados, reacende a fé apagada e devolve alegria à alma abatida. O que parecia fim será testemunho. O que parecia perda será aprendizado. O que parecia morte emocional dará lugar a renovo e paz. A esperança verdadeira levanta quem caiu, fortalece quem enfraqueceu e consola quem chorou por muito tempo. Deus não se esqueceu do seu nome, da sua casa e da sua história. O amanhã que Ele preparou será maior que a dor que você enfrentou ontem. Quando o coração passa por perdas, decepções e dias difíceis, muitas vezes ele se fecha como uma casa sem luz. A tristeza tenta ocupar os espaços onde antes havia alegria, e a mente começa a acreditar que nada mais vai mudar. Porém, Deus entra justamente nesses lugares quebrados para reconstruir tudo com amor e poder. Onde havia cinzas, Ele faz nascer beleza. Onde havia silêncio de dor, Ele faz surgir cânticos de vitória. A esperança em Deus é como o amanhecer depois de uma longa noite. Ainda que os olhos não vejam de imediato, a luz já começou a surgir no horizonte. O Senhor trabalha em detalhes que ninguém percebe. Ele move circunstâncias, prepara encontros, abre caminhos e fortalece a alma em secreto. Nada está perdido quando a mão de Deus continua agindo. Talvez pessoas tenham te decepcionado, promessas humanas tenham falhado e sonhos tenham ficado pelo caminho. Mas aquilo que vem de Deus permanece firme. O homem limita, Deus surpreende. O homem esquece, Deus honra. O homem fecha portas, Deus abre caminhos no deserto e faz rios em lugares improváveis. Seu coração não nasceu para viver preso à dor, mas para florescer na presença do Altíssimo. Hoje o Senhor convida você a soltar o peso que carrega há tanto tempo. Entregue a Ele o medo, a ansiedade e as perguntas sem resposta. Quando colocamos nossa esperança em Deus, recebemos forças novas para continuar. Ele renova o interior, fortalece os passos e devolve sentido à caminhada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Se você crê nessa promessa, escreva glória a Deus nos comentários e declare: minhas forças serão renovadas pelo Senhor. Envie esta mensagem para alguém que precisa se levantar novamente. Existem dias em que o coração se sente pesado, como se carregasse fardos maiores do que pode suportar. As preocupações se acumulam, as notícias desanimam e a alma parece perder o brilho. Nesses momentos, muitos pensam que já não há saída. Porém, é exatamente aí que Deus manifesta seu cuidado. Quando as forças humanas acabam, o poder do Senhor começa a agir de forma sobrenatural.
A esperança em Deus não depende das circunstâncias ao redor. Ela permanece viva, mesmo em meio às tempestades. Enquanto tudo balança, quem confia no Senhor permanece firme. O mundo oferece soluções passageiras, mas Deus entrega paz verdadeira. O mundo promete atalhos, mas o Senhor conduz por caminhos seguros. A esperança celestial sustenta quem escolhe confiar, mesmo sem entender tudo agora. Talvez você tenha chorado em silêncio, escondendo dores que ninguém percebeu. Talvez tenha se sentido sozinho em batalhas internas que parecem intermináveis. Mas Deus viu cada lágrima derramada e ouviu cada oração sussurrada. Nenhum clamor sincero passa despercebido diante dele. O Senhor está mais perto do que você imagina e já começou a mover aquilo que parecia impossível. O coração que espera em Deus recebe nova vida porque aprende a descansar. Descansar não significa desistir, mas confiar que o Pai está no controle. Mesmo quando os caminhos parecem fechados, Ele continua abrindo portas invisíveis. Mesmo quando o tempo parece demorado, Ele prepara algo maior do que você pediu. Há feridas que ninguém vê. Existem dores escondidas atrás de sorrisos, batalhas travadas em silêncio e noites em que apenas Deus conhece o peso do coração. Muitas pessoas seguem caminhando por fora, enquanto por dentro lutam para não desistir. Mas o Senhor conhece o íntimo da alma e sabe exatamente onde a cura precisa chegar. Nada fica oculto diante dele, e nenhum sofrimento passa despercebido aos seus olhos. A esperança em Deus alcança lugares que palavras humanas não conseguem tocar. Ela entra no coração cansado e derrama paz. Ela visita a mente aflita e traz descanso. Ela toca memórias dolorosas e começa um processo de restauração. Quando Deus renova alguém por dentro, a vida inteira começa a mudar por fora. O que parecia seco volta a florescer. O que parecia encerrado recebe novo começo. Talvez você tenha sido ferido por situações injustas, por abandono ou por expectativas quebradas. Talvez carregue perguntas sem resposta e marcas difíceis de explicar. Porém, o Senhor transforma cicatrizes em testemunhos. O que tentou destruir sua fé servirá para mostrar a fidelidade de Deus. A dor não terá a última palavra. O passado não definirá o seu futuro. Hoje Deus chama você para confiar novamente. Mesmo que pareça difícil acreditar depois de tantas lutas, abra espaço no coração para o agir divino. O Senhor ainda escreve capítulos lindos na vida daqueles que não desistem de esperar nele. Sua história não terminou. O melhor de Deus ainda pode surpreender você. Muitas vezes o coração se desgasta tentando entender por que certas portas se fecharam, por que algumas respostas demoraram tanto e por que lutas surgiram no caminho. A mente humana busca explicações imediatas, mas Deus trabalha em dimensões que os olhos naturais não alcançam. O que hoje parece atraso, amanhã será entendido como livramento. O que hoje parece silêncio, amanhã será reconhecido como preparação. A esperança em Deus ensina que nem toda negativa é abandono e nem toda demora é esquecimento. Existem tempos em que o Senhor nos protege de caminhos errados, de pessoas que não permaneceriam e de decisões precipitadas. Enquanto pensamos que algo foi perdido, Deus está guardando algo melhor. Enquanto lamentamos o que saiu, Ele prepara aquilo que realmente permanecerá. Talvez você tenha chorado por oportunidades que não aconteceram, relacionamentos que terminaram ou sonhos que foram interrompidos. Porém, confie. Deus não remove algo sem propósito. Quando Ele fecha uma porta, muitas vezes está impedindo dores futuras. Quando Ele encerra ciclos, frequentemente está abrindo espaço para novas bênçãos. Seu coração precisa compreender que o cuidado divino também se manifesta nas respostas que não vieram como você queria. Hoje o Senhor convida você a descansar no processo. Nem tudo precisa ser entendido agora.
Há sementes sendo plantadas em silêncio, há caminhos sendo alinhados e há milagres sendo preparados longe dos seus olhos. Continue confiando, porque a fidelidade de Deus não falha. A esperança nele sempre produz frutos no tempo certo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes 3:11. Se você crê no tempo perfeito de Deus, escreva: o tempo de Deus é perfeito nos comentários e declare sua confiança. Compartilhe esta mensagem com alguém que está aprendendo a esperar. Existem momentos em que tudo ao redor parece incerto. Planos mudam, pessoas se afastam, portas se fecham e o coração se pergunta como seguirá em frente. Nessas horas, a insegurança tenta dominar os pensamentos e o medo deseja ocupar o lugar da fé. Porém, quem coloca a esperança em Deus descobre que existe firmeza mesmo em tempos instáveis. O Senhor continua sendo rocha quando tudo parece areia movediça. A esperança em Deus não significa ausência de batalhas, mas presença divina em cada batalha. Ela não elimina todos os desafios de imediato, porém sustenta a alma enquanto o milagre está a caminho. Deus não prometeu estrada sem lutas, mas garantiu companhia constante. E quando Ele caminha conosco, até os vales se tornam lugares de aprendizado e fortalecimento. Talvez você esteja enfrentando dias de dúvidas sobre o amanhã. Talvez a ansiedade esteja tentando roubar sua paz e fazer você acreditar que está sozinho. Mas o Senhor manda dizer hoje: você não está abandonado. Há mãos invisíveis te sustentando. Há livramentos acontecendo sem que perceba e há respostas sendo preparadas no céu. O coração que confia em Deus jamais fica sem direção. Não permita que o medo fale mais alto que a promessa. Lembre-se de quantas vezes Deus já cuidou de você no passado. O mesmo Deus que abriu caminhos antes continua poderoso agora. Ele não mudou, não se esqueceu e não perdeu o controle da sua história. Sua esperança precisa estar no Autor da vida, não nas circunstâncias passageiras. Há pessoas que continuam sorrindo por fora, mas por dentro carregam batalhas silenciosas. O coração luta para permanecer firme, mesmo cansado de tantas tentativas frustradas. A alma deseja descanso, mas as preocupações insistem em bater a porta todos os dias. Nesses momentos, a esperança em Deus se torna abrigo seguro. Ela envolve o coração ferido e lembra que ainda existe propósito em meio ao processo. Deus conhece o peso que você carrega sem contar a ninguém. Ele vê as noites mal dormidas, os pensamentos inquietos e as lágrimas escondidas. Nada do que você sente passa despercebido ao Senhor. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende perfeitamente. Mesmo quando ninguém percebe seu esforço, Deus honra cada passo dado em fé. A esperança em Deus renova, porque nos faz olhar além do presente. Hoje pode haver luta, mas amanhã haverá testemunho. Hoje pode existir escassez, mas amanhã virá provisão. Hoje talvez haja silêncio, mas amanhã Deus falará de forma clara. O que parece confuso agora será entendido no tempo certo. O Senhor transforma cenários improváveis em histórias de vitória. Talvez você esteja pensando em desistir de algo importante. Talvez esteja cansado de esperar mudanças que parecem nunca chegar. Porém, não abandone sua fé no meio do caminho. Muitas respostas chegam justamente quando a alma pensa que não aguenta mais. Continue firme, porque Deus trabalha também nos bastidores da vida. Quando a esperança permanece viva, o coração volta a pulsar com alegria. Quem confia no Senhor descobre novas forças para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Seu futuro não está preso às dores do passado, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Se você crê no impossível de Deus, escreva "Eu creio no milagre" nos comentários e declare sua fé.
Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa continuar acreditando. Chegamos até aqui lembrando que a esperança em Deus não decepciona, não falha e não morre diante das circunstâncias. Ela permanece acesa mesmo quando os ventos contrários sopram forte. O coração que confia no Senhor pode até passar por lutas, mas jamais ficará abandonado. Deus sustenta cada passo, recolhe cada lágrima e fortalece cada alma que decide permanecer firme. Talvez durante essa caminhada você tenha reconhecido dores escondidas, medos silenciosos e sonhos quase apagados. Porém, também ouviu a voz de Deus, dizendo que ainda há vida nova para você. O Senhor não encerrou sua história. O que parecia perdido pode ser restaurado. O que parecia morto pode reviver. O que parecia impossível continua sendo terreno perfeito para o milagre divino. A esperança em Deus muda a forma de viver. Ela faz o coração descansar em meio à guerra, sorrir em meio ao processo e continuar andando mesmo sem ver tudo resolvido. Quem espera no Senhor aprende que o tempo certo chega, a porta certa se abre e a resposta certa se manifesta. Nada do que foi entregue nas mãos de Deus se perde. Hoje é dia de decidir permanecer crendo. Não volte para a prisão do medo, da ansiedade ou do desânimo. Levante seus olhos para o alto e lembre-se de onde vem o seu socorro. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará guiando seus passos adiante. Seu amanhã pode ser muito maior do que seu ontem. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Se você crê nessa promessa final, escreva, minha esperança está viva nos comentários e declare que Deus renovou seu coração. Compartilhe esta mensagem com alguém especial que precisa desta palavra hoje. Agora, feche seus olhos por um instante e venha comigo para uma oração emocionante. Deus quer tocar seu coração e renovar suas forças neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da tua santa presença para clamar por cada vida que lê esta oração. Tu conheces os corações cansados, as almas aflitas e os pensamentos abatidos. Tu vês as lágrimas escondidas, os medos silenciosos e as lutas que ninguém percebe. Por isso, Pai amado, visita agora cada pessoa com teu amor e com tua misericórdia. Derrama esperança onde existe desânimo. Derrama paz onde existe ansiedade. Derrama força onde existe fraqueza. Toca naquele coração que pensa em desistir e mostra que ainda há um caminho preparado por tuas mãos. Renova sonhos apagados, restaura a alegria perdida e faz nascer vida nova dentro daqueles que já não conseguiam acreditar. Senhor, quebra correntes emocionais, remove o peso da tristeza e desfaz toda a palavra negativa lançada contra teus filhos. Onde havia noites longas de dor, faz surgir manhãs de vitória. Onde havia portas fechadas, abre novos caminhos. Onde havia escassez, libera provisão. Onde havia confusão, estabelece tua ordem e tua direção. Pedimos que cada pessoa sinta agora tua presença entrando em sua casa, tocando sua família e fortalecendo sua fé. Que o coração ferido seja curado, que a mente aflita seja acalmada e que a esperança volte a florescer como rio de águas vivas. Ensina-nos a confiar no teu tempo, a descansar na tua vontade e a permanecer firmes mesmo em meio às lutas. Declaramos que dias melhores virão, que promessas se cumprirão e que milagres acontecerão para a honra do teu nome. Porque tu és Deus fiel, poderoso e nunca abandonas os que esperam em ti. Entregamos nossa vida, nossa casa e nosso futuro em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.